Olá, pessoal! Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre geomorfologia, beleza? Que é conteúdo do segundo bimestre, a primeira parte do conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Então, começando pelo significado da palavra. Geomorfologia significa, ao pé da letra, o estudo da forma da Terra. E a geomorfologia é uma área de estudos constituídas por estudos da geografia e também da geologia, tá bom? Então, a geomorfologia ela fica entre as áreas de geografia e de geologia, tá bom? Mas, apesar do significado da palavra geomorfologia ser estudo da forma da Terra, ela não estuda somente a forma estática da Terra, tá bom? Estática é aquela forma congelada, parada. Até porque as formas da superfície terrestre, elas não são estáticas, certo? Pelo contrário, elas estão em constante mudança. Só que essas mudanças, na maioria, dessas mudanças a gente não percebe, tá certo? Com exceção de um grande terremoto, as mudanças que acontecem na superfície terrestre, elas são bem lentas e quase que imperceptíveis, tá bom? Então, o que a geomorfologia estuda na prática? Ela vai estudar a dinâmica de formação de relevo na superfície da Terra e também como esse relevo ele é criado e modelado pelas forças internas e externas que atuam sobre a Terra. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho mais sobre essas forças, tá bom? Mas vamos começar falando um pouco da origem do nosso planeta e de como ele evoluiu até aqui. A teoria científica mais aceita para explicar a origem do nosso planeta é a teoria do Big Bang, que eu acho que todos vocês já conhecem, tá bom? Essa teoria defende que a Terra e o nosso sistema solar surgiram de uma grande explosão, decorrentes da expansão do universo. Esse evento teria acontecido bem pertinho, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Vocês têm noção de quanto tempo é isso? Só para a gente ter uma ideia, uma noção comparativa, toda a história humana recente, de que a gente tem registro, aconteceram nos últimos 11 mil anos mais ou menos. Ou seja, faz nem cócegas na idade da Terra, tá bom? E para dar conta dessa dimensão de tempo, que é totalmente diferente, bem mais ampla do que a nossa divisão e dimensão de tempo humana, foi estabelecida a noção do tempo geológico e uma escala desse tempo geológico, na qual é dividido os acontecimentos e a evolução da Terra em grandes períodos de tempo, certo? Basicamente, a escala geológica é dividida em éons, eras, períodos e etapas. Isso vocês podem ver com maior profundidade no livro de vocês, na unidade 2, tá bom? Não vou aprofundar muito nessa divisão geológica, porque teria que fazer uma aula só para isso, tá bom? Mas falando aqui, voltando para a evolução da superfície da Terra, ao longo desses 4,6 bilhões de anos, mais ou menos. Então, a nossa superfície nem sempre foi do jeito que é hoje, tá bom? E um dos primeiros indícios que levantam essa possibilidade de mudança, na nossa forma da nossa superfície, ela está associada com a percepção das formas dos continentes, tá bom? Então, que percepção é essa? Se a gente analisar o encaixe, os contornos do continente americano e do continente africano, a gente vê ali a possibilidade que formam um encaixezinho, tá bom? E que deu a ideia de que talvez esses continentes já tivessem estado todos juntos formando um grande continente. Essa teoria ela recebe o nome de deriva continental, que é a ideia de que os continentes se movimentam. E essa teoria foi criada por Wegener, que defendia que os continentes se movimentavam ao longo do tempo e que, de alguma maneira, por conta de alguma força, esse movimento ele era contínuo, fazendo com que a estrutura e a localização desses continentes eles fossem sendo modificados ao longo do tempo. Só que a teoria da deriva continental não conseguiu ou não chegou a explicar como essa movimentação acontecia.
Somente a partir de uma outra teoria que vai surgir depois que a gente vai começar a entender como esses continentes se movimentam, o que faz esses continentes, né, a parte superficial da Terra se movimentar. Essa teoria é a teoria da tectônica de placas, e ela defende que a superfície terrestre é composta por grandes massas rochosas, que são chamadas de placas tectônicas, tá bom? Essas placas tectônicas, elas constituem a parte mais superficial da crosta terrestre e estaria tipo flutuando sobre uma parte mais fluida, composta por rochas e minerais em um estado pastoso, meio que derretido, né? Chamada de atenosfera. A gente vai ver essas camadas mais para frente, tá bom? Essas placas se movimentariam em função das grandes correntes de calor que vinham do interior da Terra, fazendo com que essas placas se chocassem em alguns pontos e se afastassem em outros pontos. Dessa forma, teríamos a formação dos continentes e dos oceanos, e também a explicação de sua contínua movimentação, tá? Para a gente entender melhor essas teorias, a gente precisa analisar e compreender um pouquinho como é a estrutura interna da Terra e a sua constituição. Então, prestem atenção aqui, certo? Vamos voltar lá nos 4,6 bilhões de anos atrás, quando a Terra vai surgir. Então, quando a gente tem a expansão do universo e o Big Bang, qual é o resultado que a gente vai ter, né? Uma explosão, né? A gente vai ter ali uma situação caótica. Não existia a Terra como a gente conhece hoje, tá bom? Então, se a gente pensar que o nosso planeta surgiu de uma grande explosão, logo a gente tem que entender que os seus primeiros bilhões de aninhos, a constituição da Terra era basicamente esse material rochoso, incandescente, que surgiu a partir dessa explosão. Então, o nosso planetinha, na verdade, era uma grande bola de fogo, sem atmosfera, sem crosta, né? Não como a gente conhece hoje, tá certo? Mas ao longo desses bilhões de anos, o que vai acontecer? Esse material, lembrando, pessoal, bilhões de anos, tá bom? Então, nesses bilhões de anos que a gente tem, né, que a Terra tem de idade, o que vai acontecer? Esse material, que a princípio era uma grande bola de fogo incandescente, formada por esses materiais aí que surgiram a partir dessa explosão, eles vão, com o passar do tempo, se resfriando, certo? Se tornando mais frios. E vão formando as camadas da Terra, desde a superfície até as partes mais internas. Então, esse resfriamento ele vai acontecendo de fora para dentro, certo? Então, até hoje a gente tem ainda, né, a dinâmica que surgiu lá nesse período de formação da Terra, esse calor e esse material, né, que constituiu, né, no primeiro momento o nosso planeta, ele continua existindo, só que em função desses bilhões de anos que se passaram, a parte superficial vai se resfriando e a gente vai formando várias camadas de fora para dentro, tá bom? E até hoje no interior da Terra a gente tem esse material rochoso incandescente que de certa forma é o motor de toda a dinâmica de formação da nossa superfície, ainda hoje, certo? Então, para a gente entender isso, a gente tem que pensar como é então a estrutura interna da Terra, né? Lembrando que a gente vai resfriando de fora para dentro. Então, vamos fazer uma comparação aqui para ficar mais fácil da gente entender. A gente pode comparar a Terra com um ovo, certo? De dentro para fora, como é que é a estrutura de um ovo? A gente tem a gema na parte mais interna, a clara, que é aquela camadinha que fica ao redor da gema, e a parte superficial que a gente tem é a casca do ovo, tá bom? Então, seguindo esse raciocínio, comparando a Terra com um ovo, a gente tem a Terra composta pelo seu núcleo, que é a parte que fica mais interna e é onde a gente tem, né, o resquício daquele material rochoso, incandescente, a parte mais líquida, semelhante a como a Terra era no início da sua formação. Isso seria a nossa gema, o núcleo seria a gema, certo? Depois, subindo um pouquinho a camada, a gente tem o manto,
que se a gente fosse associar com, né, a estrutura do ovo, seria aquela parte da clara, uma parte mais pastosa, né? Então líquida e nem sólida totalmente ainda, tá bom? Que isso seria correspondente ao manto. E na parte superficial, né, que é a crosta terrestre, a gente teria a nossa casca do ovo, que seria formada pelas rochas que resfriaram, por aquele material rochoso que se resfriou com o passar do tempo. Mas todo esse material, ele é resultado do que vem do interior da Terra. Então, recapitulando, comparando a Terra, né, com o ovo, a gente tem núcleo, seria a gema, manto, que seria a clara, e crosta superficial, que seria a casca do ovo, aquela partezinha mais sólida, tá bom? Então, essa dinâmica que acontece, que ocorre no interior, movimenta esse material líquido e pastoso que tem nas camadas mais profundas da Terra e fazem com que eles acabem chegando também à superfície, né, formando as rochas. E essa é a força criadora da nossa crosta terrestre, né, da nossa parte superficial, onde nós estamos, que também é chamada de litosfera, camada de rocha, certo? E essas forças que a gente tem atuando no interior do nosso planeta, no interior das camadas, né, da Terra, a gente chama de agentes criadores do relevo, certo? Esses agentes, eles vão funcionar criando o que a gente tem hoje na superfície, tá bom? E vão ser modelados por outros agentes, que são os agentes externos, mas isso a gente vai ver com mais detalhe na nossa próxima aula, para não ficar muito conteúdo, tá bom? Então, recapitulando o que nós vimos nessa primeira aula sobre geomorfologia. A geomorfologia estuda a forma da Terra, mas não a forma estática, porque a Terra, ela, desde que se formou há 4,6 bilhões de anos, ela está em constante modificação, embora seja muito difícil da gente perceber, porque a escala de tempo, como a gente falou, geológica, a escala da idade de tempo da Terra é muito mais ampla do que a nossa idade, né? A nossa história humana. Então a gente não consegue perceber essas mudanças porque elas demoram milhões, bilhões de anos para acontecer, certo? Então essa escala de tempo a gente chama de escala geológica. A gente vai voltar um pouquinho nela quando a gente for falar dos tipos de rocha, das formações, né, das rochas. E para compreender como a nossa superfície se formou, a gente tem que falar também da formação dos continentes e dos oceanos, que são formados por essa força que vem do interior da Terra, que, né, é explicada por duas teorias que nós vimos. A teoria da deriva continental, baseada na ideia de que um dia todos os continentes estiveram juntos, né, formando ali um grande continente, uma grande massa continental, que é chamado inclusive de Pangeia. Vocês devem lembrar desse conteúdozinho lá do 6º ano, tá bom? Então, Pangeia significa toda a Terra junto. E por conta do encaixe dos continentes um com o outro, se levantou essa teoria de que um dia todos esses continentes pudessem ter estado juntos, formando uma única, né, massa continental. Só que essa primeira teoria não explicava completamente como essa movimentação acontecia, então a gente tem a formação da segunda teoria, que é a teoria da tectônica de placas, que explica que a superfície terrestre é formada por grandes placas de rochas, que são formadas a partir do resfriamento do material que vem lá do interior da Terra, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver nessa primeira aula. Eu vou falar com mais clareza e mais detalhes sobre essa dinâmica que acontece no interior da Terra e como ela cria os relevos que vão ser modelados por outros agentes. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os agentes do relevo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem, né, perguntar lá pelos comentários do nosso Google Classroom. E é isso por hoje, galera. Beijinho, até a próxima!